Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Nath Atelier. Meu nome é Natália e aqui eu falo um pouco sobre papelaria personalizada. No vídeo de hoje eu vou estar conversando um pouco com vocês a respeito de encadernadoras. Eu vou mostrar para vocês os modelos que eu tenho, mostrar rapidamente como funciona cada furo, tá? E vou também estar comentando, dando dicas sobre outras encadernadoras, tá? Mas primeiramente, antes de mostrar, de dar dicas, como que funciona, qual que eu compro, qual que eu não compro, eu quero falar com vocês que a gente não tem necessidade de investir em uma encadenadora logo de início. Se você está começando o seu negócio de papelaria personalizada, se você está começando o seu negócio de artesanato voltado para encadernação, você precisa ter em mente que não necessariamente você precisa da encadenadora. Existem projetos que você pode começar a fazer, a produzir sem ter esse tipo de maquinário, que são os blocos. Pode ser blocos maiores, blocos A6, blocos A7, tá? Que a gente utiliza cola. Não precisa de ter encadenadora para fazer eles, porque você não vai usar um acabamento com uma espiral, um aerô. Você vai somente utilizar os papéis e a cola, tá? Então, se você está começando e às vezes não tem a condição de investir ou não tem um espaço para ter uma encadenadora ou não sabe bem que tipo de acabamento que você quer, que tipo de material que você vai trabalhar, você pode começar primeiro por esses blocos que não precisa das encadenadoras, como eu disse. Você vai ter só o investimento do material em si e das ferramentas, inclusive. No vídeo anterior a esse, eu falei um pouco sobre as ferramentas, mostrei quais que eu uso, quais são as principais, as que deram certo, as que não deram certo. Então, se você ainda não viu, é só voltar num vídeo anterior aqui no canal que vocês vão ver, achar o vídeo sobre ferramentas, tá bom? E, enfim, para trabalhar com esses blocos, como eu disse, você só precisa da cola e dos papéis. E aí, conforme você vai trabalhando, você vai ganhando até habilidade para começar a encadernar, porque assim, não é dom especificamente. Se você tem o dom para aquilo ali, é maravilhoso. Se você já trabalha com algum tipo de artesanato, né, seja crochê, seja para fazer coisas para festas, enfim, para pintura, você sabe que não necessariamente é um dom, a maior parte é habilidade, é técnica, é você fazer ali diversas vezes até você aprender. Então, até pensando nesse sentido de criar essa habilidade, é muito bom você começar com os bloquinhos, que eles são mais fáceis, você consegue criar uma renda inicialmente com eles, tá? Porque eles saem fácil, vocês podem criar no tamanho A6, no tamanho A7, às vezes até no A5, fazer um blocão, tá? E com a renda que você conseguir com esses bloquinhos, você pode estar futuramente comprando a encadenadora. E até lá, além de você criar mais técnica para trabalhar com a encadernação em si, produzir os cadernos, você vai ter uma orientação melhor, uma visão melhor com o que você quer trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar com encadernação artesanal, eu quero fazer caderno, mas a gente tem caderno a disco, tem caderno a espiral, a gente tem caderno a aerô. Então, assim, muitas possibilidades que você tem, tá bom? Então, você tendo essa técnica, você aprendendo a fazer, e aí você também vai estudar, eu recomendo muito que vocês comprem algum curso, ou se vocês não querem comprar algum curso, ou não podem agora, vocês vêm aqui no YouTube, tem muito canal, eu tô explicando também um pouco, ensinando um pouco a vocês o que vocês precisam para iniciar, mas tem muitos outros canais, muito vídeo bons, bem completos, que ensinam a vocês a fazer, dão dicas de como começar, tá? Então, assim, a gente tem muito conteúdo gratuito que vocês conseguem assistir e agregar conhecimento para dar uma direção para o que vocês querem seguir, tá bom? Então, tenham isso em mente, não precisa se desesperar para comprar 1, 2, 3, 4 encadernadoras, tá? Invistam primeiro em conhecimento. Com quem que eu vou gastar primeiro? Não digo gastar, mas eu digo investir. Investir em conhecimento. Que sejam, como eu disse, em cursos que você compra, mentorias. A gente tem hoje muitas comunidades de encadernação que ensinam a fazer, mas a gente também tem muito conteúdo gratuito aqui na internet que vocês podem iniciar por eles, não tem problema, tá? Então, façam uso dessa ferramenta, principalmente aqui do YouTube, do Instagram também, que oferece muito conteúdo gratuito, tá? Não só mostrando, dando dicas, mas
ensinando a fazer cada produto, que vai agregar muito conhecimento a vocês e vão te ajudar a ter um direcionamento ao que vocês vão fazer, que produtos vocês querem produzir, tá bom? E voltando ao papo das encadernadoras, eu vou estar, antes de mostrar para vocês as minhas encadernadoras, eu vou falar um pouco das dicas sobre cada uma, tá? Das que eu tenho aqui, e mostrar depois para vocês como que funciona e mostrar o porquê que eu escolhi cada uma delas, tá bom? Primeiro, a mais comum que a gente tem é a encadenadora espiral. Encadenadora espiral, a gente utiliza ela principalmente para fazer cadernos escolares. Você pode fazer inúmeros outros produtos, vocês podem fazer agenda, vocês podem fazer portfólios, vocês podem fazer apostila, mas são principalmente produtos voltados à escola, tá? Ao ambiente escolar. Então, assim, se você é professora, tá começando na encadernação, você convive no ambiente mais escolar, é um ótimo início. É uma das encadernadoras que tem um preço, assim, um custo-benefício muito bom, não é muito alto, tá? E aí, uma dica para comprar elas, quando vocês começarem a estudar, não, eu vou comprar uma espiral porque eu vejo que se adequa mais à minha realidade, ao tipo de produto que eu quero fazer. Vocês têm que ter em mente o quê? Que seja uma encadenadora com furo 2x1. O que é um furo 2x1? No mundo das encadenadoras, a gente trabalha com polegadas, quando se diz em relação a furo. Como que funciona? A gente tem a 2x1 e a 3x1. A encadenadora 2x1, que é a mais recomendada e que eu também recomendo aqui, ela faz 2 furos em 1 polegada. A encadenadora 3x1 faz 3 furos em 1 polegada. O que acontece? O 3x1, os furos são todos muito juntinhos. Geralmente a gente utiliza esse tipo de furo para fazer projetos menores, por exemplo, calendários, tá? Ou apostila, mas assim, de forma geral, que sejam encadenadoras 2x1. Porque você consegue sim trabalhar com calendários, com apostila, cadernos escolares, agendas, utilizando a mesma encadenadora, tá? E na hora de você comprar o seu espiral, eu vou trazer um vídeo falando sobre acabamentos, eu vou falar um pouco mais sobre o espiral, sobre o airô, os discos, enfim, eu vou estar falando, explicando melhor sobre isso, mas se você compra a encadenadora 2x1, o seu espiral também tem que ser 2x1, tá? Então, assim, com ela você já consegue fazer inúmeros produtos, tá? Não precisa se limitar só, como eu disse, a escolar. Mas você pode fazer agendas, nossa, um monte de coisa só com a sua encadenadora espiral, tá? A minha, eu vou estar mostrando depois isso aqui pra vocês, é um modelo bem padrão, bem comum, mas assim, que eu utilizo ela pra fazer caderno, utilizo pra fazer agenda, utilizo pra fazer bloquinho A6, A7, enfim. Eu gosto bastante dela, tá? Eu acho que a que eu mais uso aqui é a espiral, pra fazer os meus produtos e sai bastante, porque é um acabamento bonito, é um acabamento fácil de você mexer, tá? Porque você não pensa só na encadenadora, mas na espiral em si. É muito mais fácil você trabalhar com espiral do que você trabalhar com airô, por exemplo. Entendeu? Então, pra quem tá iniciando, eu recomendo primeiramente a espiral, porque é super fácil de você trabalhar com espiral. Depois de que tá furado, você só precisa encaixar direitinho o seu espiral nos seus furos, no seu caderno e depois fazer a voltinha pra fechar esse espiral, pra não ter perigo dele sair, das suas folhas começarem a sair, enfim. Vou mostrar outros vídeos explicando como que eu faço, como que eu uso as minhas encadenadoras, mostrando o passo a passo, tá? Mas é uma coisa que eu indico bastante pra quem quer começar, é a encadenadora espiral, tá bom? Depois da encadenadora espiral, a gente vem com as encadenadoras de airô. A minha recomendação é que vocês também trabalhem com ela no modelo 2x1, que faz 2 furos em 1 polegada. Existem ela também a 3x1. Só que assim como a espiral, você também consegue trabalhar com produtos de airô na encadenadora 2x1. Blocos, você consegue fazer calendários, você consegue fazer agendas, cadernos, enfim. Tudo utilizando a mesma encadenadora. Uma segunda dica que eu dou em relação à encadenadora de airô é que ela tenha furos removíveis. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona, mas tenham isso em mente, que ela precisa ser de furos removíveis e que de preferência ela seja uma encadenadora
conjugada. O que é isso? Ela é 2 produtos em um só. Além dela furar os seus papéis, ela também vai fechar o seu aerô. Por quê? O espiral, ele é um material todo fechadinho. Você só precisa encaixar ele ali no caderno, virar as dobrinhas, tá pronto o seu material. O aerô não, ele vem aberto. Num vídeo que eu vou mostrar sobre acabamentos, vocês vão ver direitinho. Então, ele vem aberto, você tem que encaixar todos os seus papéis e depois você tem que fechar esse aerô. E esse aerô, assim como a espiral, ele é feito de um metal, ele é feito de um material bem resistente. Então, você até consegue fechar com a mão, mas é muito difícil, tá? É muito duro, até pra você cortar ele, você usa o alicate, eu mesmo utilizo o alicate pra cortar, a gente tem que aplicar um pouco de força pra conseguir cortar esse aerô. Então, assim, é muito interessante que você trabalhe com a encadenadora, que ela fure e que ela fecha o seu aerô. A gente tem no mercado vários tamanhos de encadenadora, tanto para espiral como para aerô e várias outras. O que eu recomendo em todas elas, que tenham de preferência de 12 furos para mais. Por quê? Vai otimizar o seu processo, tá? Porque se você comprar uma que tem menos de 12 furos, você vai levar muito mais tempo para você poder trabalhar. Aí quando você for fazer a sua precificação, que você for calcular a quantidade de tempo que você utiliza, que você gasta para poder fazer um produto, você vai sair perdendo, ou o seu produto vai ficar com um valor muito alto pela quantidade de tempo que você vai levar para poder produzir, ou você vai sair perdendo, tá? Então, assim, é bem interessante que sua encadenadora tenha pelo menos 12 furos. A gente tem no mercado várias marcas, tanto de espiral como de aerô, tá? A bastante comum, que o pessoal gosta bastante de iniciar, são com as Decint. As Decint, elas têm os furos de espiral, tem os furos de aerô, tá? Tem redondinho, tem quadradinho. Eu acho que é uma das marcas que mais tem possibilidades, que mais tem tipo de encadenadora para diferentes tipos de encadenação, de acabamentos, tá? Mas as que eu tenho aqui especificamente, nem a de aerô e nem a de espiral são da Decint. A única que eu tenho da Decint, que é um outro acabamento que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, é a encadenadora a disco, que a minha é dessa daqui, eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui depois, tá? Ela é a disco, só que ela também faz o acabamento taça. O que é isso? É o acabamento onde você faz o caderno de aerô, porém as folhas dele são removíveis, ou seja, você tira a folha, ela não rasga, você pode colocar a folha de novo. Eu vou ter vídeos aqui no YouTube mais pra frente fazendo projetos dessa forma, mostrando como que funciona, tá? O intuito agora é só mostrar as encadenadoras, mas com essa encadenadora aqui você consegue sim fazer 2 tipos de acabamentos diferentes, 2 produtos diferentes usando a mesma encadenadora. O único defeito dessa encadenadora é que ela só faz 4 furos, tá? Então demora um pouquinho no processo, é o que eu falei pra vocês. De preferência eu tenho de 12 furos, tá? Mas nesse caso aqui eu comprei essa daqui pelo custo-benefício dela e pela opção de fazer 2 tipos de produtos. Então são coisas que você tem que avaliar com a questão do seu orçamento, questão da sua produção, questão da sua demanda, tá? Hoje, pra mim, essa daqui eu consigo produzir num tempo hábil, tá? Eu peguei a técnica de trabalhar com ela, então eu consigo trabalhar bem rapidinho. Mas no início foi difícil até você aprender, pegar o jeito ali de você trabalhar, enfim. Mas você tem que conciliar tudo. A sua técnica, o tempo que você vai levar aprendendo, com o seu orçamento, o tipo de produto que você quer fazer, tá? Então, assim, é uma infinidade de possibilidades de encadenadoras que você tem para diferentes tipos de produto, tá? Eu utilizo todas as minhas 3 encadenadoras aqui hoje. E, assim, eu consigo fazer uma gama muito grande de produtos, tá? Como eu falei, uma só encadenadora você consegue fazer vários tipos de produtos. Na espiral, na conjugada de aerô e também na de disco, independente do tamanho. Ah, eu quero o cliente pedir um caderno tamanho colegial, que é um caderno geralmente padrão de escola, né? Você consegue fazer no aerô, você consegue fazer na espiral e consegue também fazer com essa Decint aqui a disco, e consegue fazer a disco também. Só que vai demorar um pouco mais de tempo pra você furar todas as suas folhas aqui, tá? Mas você consegue sim trabalhar.
Uma outra coisa, uma outra dica importante para você observar nas encadenadoras que você vai comprar é a quantidade de folhas que ela fura por vez. Eu recomendo que sejam pelo menos 10 folhas por vez, tá? Por furação. Porque vai otimizar bastante o seu processo. Porque se você comprar uma encadenadora que ela só fura, tipo, 3 folhas, 5 folhas, vai demorar bastante para você trabalhar. Além de você pegar a técnica de fazer ali certinho, tá? Você vai demorar muito mais para poder fazer a quantidade de furos nas folhas, a quantidade de folhas que vocês vão fazer, vão furar. Então, assim, é importante que ela fure pelo menos aí umas 10 folhas, tá? A grande maioria hoje tem essa possibilidade, mas tem algumas que não. Então, assim, se você tá começando agora, talvez não tá pensando ainda se é pra você, se não é pra você trabalhar com as encadenadoras, trabalhar no mundo da papelaria, como eu disse no vídeo passado, a gente tem ferramentas que a gente consegue utilizar pra encadenar, né, sem necessariamente ter as encadenadoras, se você não pode investir. A gente tem a Crópia Dali, que é o nosso alicate de Dios, que você pode utilizar ele para fazer os furos. Por exemplo, se você for trabalhar com caderno argolado, que geralmente no caderno tamanho A5, você usa 4 furos. Então, assim, demora um pouquinho, mas você consegue trabalhar, tá? Se você quer sair um pouco do mundo do bloquinhos, que é só colagem, tá? Que é só utilizar cola, vocês podem utilizar essa Crópia Dali ou pode usar o furador para fazer os furos nas suas folhas, tá? Pra você conseguir trabalhar com caderno argolado, tá? Mas aí entra a questão de não vai furar 10 folhas de uma vez, tá? Ali acho que no máximo 5 folhas. Então vai demorar mais. Mas pra você pegar técnica, pra você aprender, se você não quer ou não tem condição de investir em uma encadenadora, é uma possibilidade que você tem, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera e vou mostrar um pouco de cada uma das minhas encadenadoras e como é a furação de cada uma, o modelo de furo que cada uma faz, tá bom? Para o vídeo não ficar muito comprido e não ficar muito cansativo, eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes, tá? Logo eu vou estar postando a parte 2, onde eu mostro as minhas encadenadoras.